Olá amigos, eu sou João Vicente e o Assuntando com João Vicente está de volta através do sítio joaovicentemachado.com.br. No programa passado nós falamos a respeito de música e correlacionamos a música a determinadas festividades, a determinadas efemérides, a determinadas comemorações que transcorrem no decorrer do ano, que acontecem sempre no decorrer do ano. Festas aquelas, músicas aquelas que estão coladas, muitas vezes, ao espírito da festa que ela celebra, que se celebra no momento. Então eu recebi para surpresa minha, eu recebi muitos telefonemas e muitas solicitações no sentido de novamente trazer alguma coisa sobre música. E as pessoas gostaram, evidentemente pessoas já de uma idade um pouco menos do que a minha, ou até mais avançada, mas que gostam da boa música, e até de jovens. Eu vi comentários até de jovens que gostam da boa música. A música é eterna, como eu dizia para vocês. E hoje eu falava naquela ocasião a respeito do tango, o tango argentino. O tango argentino é uma música genuinamente latino-americana, né? E eu me proponho a falar também muito mais motivado por isso. É como diria o Matuto, é uma música lá de nós, né? Cá de nós. Então o tango, juntamente com o samba e o bolero cubano, e a rumba e o merengue, demonstra a riqueza imensa que a América do Sul, do modo geral, tem em termos musicais. E eu me propus hoje a falar a vocês um pouco sobre o tango argentino. Quando a gente fala em tango, a gente traz logo à mente Carlos Gardel. Carlos Gardel foi o ícone do tango argentino, nascido lá pelo século XIX ainda. Morreu relativamente muito cedo, morreu com 45 anos. Num acidente aéreo, de uma viagem que ele foi para Medellín, na Colômbia, um show, e nessa viagem o avião em que ele ia sofreu uma pane e ele terminou falecendo. Carlos Gardel foi o fundador do samba e o divulgador do tango, que ainda hoje o mundo reverencia. O tango é muito bonito, não só agradável à audição, como de uma coreografia riquíssima e muito bonita, né? É muito bonito você observar um casal dançando o tango. Aquele que sabe, é uma dança sensual, verdade sim, até um pouco, mas muito bonita e muito expressiva, de uma coreografia muito rica. Então Gardel, que segundo consta de origem era francesa, ainda tem Charles Gardel, mas foi criado lá pela Argentina, né? Ele chegou na Argentina, ainda nasceu dentro de um navio francês, tem muitas versões, né? Nasceu no Uruguai, bom, a respeito disso tem uma controvérsia, mas o fato é que Carlos Gardel, juntamente com Eva Perón, foi os dois maiores expoentes da vida argentina, de um modo geral. Um na política, Evita Perón, e o outro na música, que era Gardel, nos tangos, nos magníficos tangos que ele criou e nos legou para a posteridade. Gardel associou-se, poucas pessoas sabem disso, o compositor de Gardel, o maior deles, o maior compositor de Gardel, era um poeta brasileiro, daqui de São Paulo, ítalo brasileiro, né? É descendente de italiano, nascido no Bexiga, mas foi um dos maiores, se não o maior poeta, compositor de Gardel. As músicas eram dele, mas o tango era de autoria de Lepera. As letras eram de autoria de Lepera. Alfredo Lepera, paulista do Bexiga, como eu disse. Morreu também no mesmo acidente que morreu Gardel, no avião que caiu em Medellín, na Colômbia. Ele mais novo, 35 anos. Era 10 anos mais novo do que Carlos Gardel. Compuseram peças musicais belíssimas.
muitas delas ainda hoje muito tocadas e muito conhecidas. Quem não conhece, quem não já ouviu tocar, por exemplo, El Dia Que Me Queiras. El Dia Que Me Queiras é um dos tangos mais famosos de Carlos Gardel. Outro é Caminito. Caminito é um bairro de Buenos Aires e ele compôs esse tango provavelmente inspirado em algum amor, em algum episódio vivido no bairro de Caminito. La Comparsita. La Comparsita também é outro tango belíssimo, que diversos autores já interpretaram, músicos já executaram em tango instrumental, muitos deles calados. Por exemplo, Richard Kleiderman tem um disco muito interessante, eu ainda tenho esse disco em vinil, em que ele toca, Richard Kleiderman, o tango. É somente tango, naquele ritmo cadenciado e muito sonoro de Richard Kleiderman, do compositor Richard, compositor, músico Richard Kleiderman. Pois bem, então, Mano a Mano. Mano a Mano é outro tango famoso. Até os locutores de futebol, às vezes os narradores de futebol, quando fala que o atacante correu e o zagueiro correu, eles correram mano a mano, quer dizer, junto um do outro, mano a mano. É outro tango famoso de Gardel. O tango, como o samba brasileiro, também passou por uma fase de transição. Convenhamos que o nosso samba batucada, o samba fundo de quintal, aquele samba dos terreiros do Rio de Janeiro, dos fundos de quintais, aquele samba passou por uma transição com um grupo que reuniu-se e fundou a chamada Bossa Nova. A Bossa Nova, que muitos é polêmica, porque a Bossa Nova, de certa forma, foi uma forma, alguns críticos dizem que foi uma forma de penetrar no mercado musical americano, associando ao jazz americano, levando a uma coisa parecida com aquilo ali. O tango passou por isso também. E o autor dessa transição do tango não foi um grupo, foi uma pessoa só. No Brasil foi João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Carlinhos Lira, Roberto Menescal e alguns expoentes da chamada Bossa Nova, né? Que transformaram até Paulinho da Viola, quando juntou Bossa Nova com Iê, aí Paulinho da Viola ficou perturbado, aí criou um peso aquele, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim, né? Pois bem, então o samba, fundo de quintal, Zeca Pagodinho mantém, Beto Carvalho mantém ainda em pé, Clara Nunes tinha, era outro expoente, Elisete Cardoso, tem muita gente boa do samba original do Rio de Janeiro, e tem muita gente também da Bossa Nova. Nara Leão foi um dos expoentes, nós tivemos também cantores, diversos cantores de Bossa Nova da época, que fizeram parte do próprio João Gilberto, que não tinha uma voz lá tão recomendável, mas era também cantava também Roberto Menescal, Silvinha Teles e outras pessoas. Pois bem, Astor Piazzolla, ele foi migrante portenho, foi morar nos Estados Unidos, lá em Nova York, e por lá, o pai muito pobre compôs um bandoneon. Bandoneon é parecido com o velho fole de oito baixo que Abdias tocava aqui, que Zé Calixto tocava. O fole é parecido com o fole de oito baixo. Tem a mesma característica do fole de oito baixo, que é, por exemplo, o fole de oito baixo. Muita gente pensa que pelo fato de ter oito baixos, ele é muito fácil de ser executado. Ao contrário, o fole, quando você abre, ele tem uma nota. Quando você fecha, ele tem outra. A sanfona, abrindo e fechando, é a mesma nota. O fole, não. O fole de oito baixos, abrindo é uma e fechando é outra. É preciso ser muito bom no fole para poder chegar naquilo ali. Pois bem, Astor Piazzolla ganhou um bandoneon, é aquele que você se senta e ele abre muito. É diferente do fole de oito baixo, porque ele deu uma abertura muito grande, e Astor Piazzolla reformulou o tango. Colocou o tango também com uma influência muito forte do jazz e colocou o tango no mundo palatável nos Estados Unidos, né? Quando ele procurou o jazz, era o grande mercado musical, de certa forma,
Foi uma forma de adaptar e até certo ponto recebeu um apoio de Gardel. Ainda conheceu o Gardel deu alguma peça para ele, parte de participação em peça teatral, alguma coisa, ele andou trabalhando com o Gardel, mas depois firmou-se e foi muito criticado, violentamente criticado na Argentina. Passaram a taxá-lo de o assassino do tango, mas eu não iria tanto, eu acho que não. Ele teve a contribuição dele, deu uma nova roupagem do tango, mas eu, pessoalmente, eu prefiro o velho tango argentino, do bandoneon e do cantor, né? Pois bem, então era isso, que essas informações a respeito do tango argentino que eu gostaria de trazer para vocês e trazer o nome de Carlos Gardel, que é por si só já é uma legenda, de Astor Piazzolla, e oportunamente tivemos que falar na Bossa Nova para poder a gente associar o movimento que aconteceu aqui no Brasil com o movimento que aconteceu na Argentina com a reformulação do tango, e tudo isso foi em prol do ganho da música latino-americana. Evidentemente que o bolero original, ele também passou. Você tinha o bolero mambo, você tinha o sambolero, você tinha o bolero, teve algumas variações que não enfeiaram o bolero, e pelo contrário, tornaram mais belo, tornaram mais sonoro, tornaram mais bonito. E agora o bolero era aquela coisa de dançar, né? Aquela música de dançar, já não estás mais a mi lado, coração, pois é, aí é o bolero. E o tango argentino, que vocês todos conhecem. Eu acho que eu trouxe mais uma contribuição para vocês, apesar dos comentários, diversos comentários elogiosos acerca do nosso trabalho no programa, na gravação anterior. Não foi possível, não houve comentários, e eu entendo, porque comentar textos e coisa de João Vicente, às vezes, não é recomendável. Não é recomendável, porque vem de João Vicente, não é palatável a determinado segmento da cidade, né? E do estado. Mas isso fica para lá, é a pequenez, é o tamanho miúdo, mignon de determinadas mentes de determinadas pessoas. Mas muito obrigado a vocês pela atenção que me dispensaram. Essa é uma curiosidade. Eu não sou expert em música, eu não sou expert em tango, mas eu sou um dançarino, eu observei, eu fui espectador de Moacir Thier em Campina Grande. Quem conheceu Moacir Thier, e o velho Ribamar Lemos conheceu. Ei, Ribamar, você conheceu o Moacir Thier lá no Cabaré de Zé Garçom, onde nós conhecemos, era onde ele se exibia. Então eu quero agradecer a vocês pela atenção que me dispensaram e dizer que em outras oportunidades nós estaremos voltando ou com uma narrativa sobre algum tema de interesse coletivo para os internautas e para os espectadores, para os videoleitores e para, do modo geral, a população de um modo geral. Trazer informações históricas que somem e que melhorem o nível de entendimento da gente. Meu muito obrigado até vocês. E até uma outra oportunidade com outro tema. Nós vamos procurar um outro tema. Tem algumas coisas em mente que a gente está pensando em trazer para vocês, que a gente vai fazer isso oportunamente. Meu muito obrigado mais uma vez e até uma outra oportunidade.